Muito boa noite para vocês, que bênção estar aqui juntos, para nós louvarmos o Senhor e também agora para a gente se alimentar da palavra dEle, que é tão importante, que é vida para nós. Queridos, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa jornada através do Evangelho escrito por João. E na semana retrasada, a gente falou sobre, entramos no capítulo 2 e ministramos sobre o milagre, o primeiro milagre de Jesus. Qual foi o primeiro milagre de Jesus? Vamos lá, quem lembra? Transformação da água em vinho. E hoje nós vamos fazer a segunda parte do Evangelho, do capítulo 2 de João. E antes da gente entrar, eu gostaria de lembrar vocês que o Evangelho escrito por João, ele foi o último Evangelho a ser escrito. Os três outros, Mateus, Marcos e Lucas, são chamados sinóticos, porque eles são evangelhos semelhantes. Sinóticos quer dizer semelhantes. Mas João escreveu muitos anos depois esse evangelho. E ele tem um propósito. E o propósito de João, nesse evangelho, é revelar Jesus. É revelar quem é Jesus. E uma coisa muito fascinante que acontece nesse evangelho é que João, ele não revela só Jesus. Esse evangelho, ele revela também o ser humano. Porque, querido, existe algo em conhecer a Deus que é muito especial e que poucas pessoas descobrem. Mas quando você conhece a Deus, você passa também a entender quem você é. A conexão com Deus revela para nós quem nós somos. Existe muitas vezes um pensamento humanista que diz que para você conhecer a si mesmo, você precisa mergulhar em si mesmo. Mas na verdade, mergulhar em si mesmo é uma parte só do processo. Se você só ficar mergulhado em você mesmo, você não vai achar nada. Você vai entrar num quarto escuro e você só vai encontrar os seus próprios problemas. Mas quando você mergulhar em Cristo, aí sim, conhecendo o seu Criador, você verá a visão de Deus sobre você. E a visão de Deus sobre você, ela não é igual à sua visão sobre você, porque Ele te criou. Então Deus tem uma visão macro. Ele olha e ele fala assim: eu sei quem é o Val, eu sei quem é o Gui, eu sei quem é o Vitor, porque eu vi eles antes que eles estivessem na barriga da mãe deles. Deus te criou, Deus te projetou. Ele sabe de você coisas que você não sabe. Ele viu a gravidez da sua mãe, Ele te conhece, Ele lembra todos os problemas que você passou, Ele viu a sua infância, Ele viu os traumas. Ele te criou, Ele te compôs de uma forma singular. Você não é uma máquina, você não é um robozinho, você não é mais um. Nós somos todos diferentes. Por que será? E a revelação de quem nós somos não é, a diferença, ela não está só na nossa aparência. Ela está também na nossa função e na nossa missão na terra. E para entendermos quem nós somos, nós precisamos descortinar o nosso Pai. Quando o Jesus questionou os apóstolos, ele falou assim: quem as pessoas dizem que eu sou? E os apóstolos falaram: é Messias, é o profeta e tal. Aí Jesus vira para eles e fala assim: mas quem vocês dizem que eu sou? E Pedro, com uma revelação de Deus, falou assim: tu és o, quem sabe o que Pedro falou? O Cristo, o Filho do Deus. Aí Jesus, olha só, Pedro diz quem Jesus é. E Jesus vira e diz para Pedro o quê? Quem ele é. Jesus vira para ele e fala assim: mas você é Pedro.
e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Tudo e o Lucas explicou esse texto. Não vou entrar nisso. O que eu quero dizer para você é: a sua identidade está nas mãos do Senhor. Não adianta mergulhar em si mesmo. Adianta mergulhar na glória de Deus. E ali nós vamos conhecer. E eu quero convidar você, nessa noite, a mergulhar nesse texto da palavra, onde João, através das falas dele e das de Jesus, revela para nós quem Jesus é e também quem nós somos, individualmente e como igreja. Amém? Vamos ler. Eu vou ler do verso 12 ao 25. Depois disso, desceu ele para Cafarnaum com sua mãe. Depois disso é do milagre, então, da transformação da água em vinho. Com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Estando próximo à Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém. E encontrou leia comigo, o que está escrito? Templo. Preste atenção nessa palavra, vai ser importante para nós. No templo, os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados, e tendo feito um azorrague de cordas. O que é um azorrague? Alguém sabe? Um chicote. Quantos aqui são do tempo do Zorro? Alguém lembra do Zorro? O Zorro, tinha a série do Zorro. O Zorro era fantástico. E o Zorro tinha o seu chicote. E o Zorro, toda vez que ele chicoteava alguém, no final ele fazia o Z na parede e ia embora. Montava no cavalo preto dele e tchau. Zorro vem da palavra azorrague, que é chicote. Temos o genérico do Zorro no Brasil. Quem sabe quem é? Beto Carreiro. Ele foi inspirado no Zorro. Então, querido, Jesus, então, ele pega e começa a confeccionar. Ele vê o templo lotado de comércio, a área que era para ser de adoração, de louvor, de oração, tomada por cambistas e pessoas negociando, impedindo as pessoas de orarem, ocupando o espaço que era para ser de adoração com comércio. E Jesus senta, puxa uma cadeira e começa a montar um chicote. Vamos seguir, vai ficar divertido isso daqui. Verso 15 ainda. Tendo feito um azorrague de cordas, expulsou todos do templo, bem como ovelhas, bois, derramou tudo pelo chão, e o dinheiro dos cambistas, e chutou as mesas. E disse aos que vendiam as pombas: tirem daqui essas coisas, não façais do que diga comigo, casa do meu pai, casa de comércio. Não façam do lugar de oração, não deturpem, não... Esqueci a palavra. Pervertam um espaço que era para ser de oração e transformando em comércio. Não mudem algo sagrado em algo humano. Lembraram-se os seus discípulos de que está escrito: o zelo pela tua casa me consumirá. Perguntaram-lhe então os judeus: que sinal você nos mostra para você fazer essas coisas? Jesus lhes respondeu: destruam esse santuário e em 3 dias eu reconstruirei. Replicaram os judeus: peraí, em 46 anos foi edificado esse santuário, e você em 3 dias vai levantar? Ele, porém, se referia ao, diga comigo, santo do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isso, e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Estando ele em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque conhecia todos, e não precisava que alguém lhe dissesse:
desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza do homem. Vamos orar novamente, querido, pedir que o Espírito Santo nos ajude. Senhor, nosso Deus e Pai, aqui estamos nós, com o coração sedento, necessitado, desejoso de sermos transformados por Ti. Que o Teu Espírito Santo encontre em nós um coração dócil, acessível, e que o Senhor, por Tua graça e amor, invada o nosso ser, que essas palavras não fiquem somente no nosso intelecto, mas elas causem aquilo que nós precisamos no nosso ser. E que possamos assim, Pai, glorificar mais e mais a Ti. Amém. Glória a Deus. Queridos, eu gostaria de trazer hoje para vocês algo muito precioso, que Jesus então ensina sobre Ele e sobre nós. E o assunto desse tema, desse trecho, gira em torno de uma palavra. E essa palavra é o templo. Antes eu gostaria de descrever as 3 palavras que descrevem o templo nesse texto. Ali, João descreve, ele chama de templo. Templo, no grego, quer dizer toda a área do templo que envolvia a parte externa, a parte do meio e a parte interior, onde ficava a presença de Deus, o Santo dos Santos, a glória de Deus. Também tem um outro lugar, onde João coloca a palavra casa. Não façam da casa, ele está descrevendo o templo. Também ele chama o templo da casa de Deus, a casa do meu Pai. E também tem um outro lugar, no final, em que Jesus fala, destruam o santuário. Então nós temos templo, casa e santuário. Santuário era um recinto do templo, mais restrito, o santo dos santos, o lugar sagrado onde Deus se manifestava. Mas enfim, nós vamos tratar como templo, hoje à noite, essas 3 palavras, porque elas se referem ao mesmo lugar, ok? Agora, afinal de contas, então, o que é templo? O que é templo? Se você der um Google, hoje, antes de você dar um Google, para aqueles homens, templo, eles eram acostumados desde o tabernáculo, era uma estrutura móvel, montada, onde Deus se manifestava. Depois veio Davi e Salomão, construíram o templo, e o templo era um espaço físico de tijolos e pedras. Aquele era o templo. Depois teve outros templos. Então, para aqueles homens, templo, vocês viram no final, era algo que tinha sido levado 46 anos para ser construído. E se você der um Google, você vai encontrar a descrição do templo como um espaço físico dedicado à atividade religiosa e culto. Preste atenção. Você vai encontrar como descrição de templo, ainda hoje, se você chegar à noite na sua casa e digitar no Google o que é templo, você vai encontrar que templo é pedra, é tijolo, é cimento. Mas na verdade, hoje à noite, nós vamos entender que ainda hoje, aquilo que Jesus quis explicar, muitos de nós não entendemos. O que é templo? O que é o templo que Jesus quis descrever? O que é o templo que a palavra nos revela? E antes da gente entrar então, da gente surfar nessa história do templo aqui, eu queria pontuar umas coisas. E a primeira coisa é, templo, na descrição da palavra de Deus, é lugar de habitação de Deus. Onde os seres humanos se encontram com Deus. Templo
para Deus. E Deus sempre descreveu, sempre preparou o templo com um objetivo. Templo é o ponto de encontro entre o céu e a terra. É um pedaço do céu na terra. É o templo, é o lugar onde os homens carnais, limitados, encontram-se com o seu Deus. E Deus fala. É o ponto de encontro, lugar de adoração, lugar santo de oração, de sacrifício, de perdão e de louvor. Isso é templo, lugar de comunhão entre Deus e o homem. Ficou claro isso, querido? Templo é lugar de comunhão, é de encontro. Quer se encontrar com Deus, você se encontrará com Deus no templo. E aí nós vamos começar a entrar no texto. E a primeira coisa que eu queria pontuar sobre o templo está no verso 16. Disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui essas coisas, não façam da casa, onde falar casa, santuário e templo, nós vamos entender então como templo. Não façam do templo, da casa do meu pai, casa de negócio. A primeira coisa que nós temos que entender, querido, é que o templo, onde Deus se manifesta, pertence a Deus. Preste atenção. O templo é de Deus. Jesus chegou, ele olhou e ele falou assim, montou o reio, quando eu falei, catou, fez o reio. Ele não chegou para os caras e falou assim, vamos negociar? Vocês estão vendendo aqui dentro? Ó, tá errado, hein? Papai não gosta. Não. Vamos lá fora? Quanto vocês querem para negociar lá fora? O pessoal que troca dinheiro? Não. Ele não negociou. A primeira coisa que nós temos que entender. Jesus, talvez nesse momento, a coisa que mais deixou Jesus irado, a um ponto dele não negociar, ele montou o chicote, e a Bíblia diz que ele saiu metendo o chicote em todo mundo, nas ovelhas, chutando mesa e botou todo mundo para fora, querido. Existem coisas que você não pode negociar. E uma das coisas que Deus não negocia é perverter aquilo que é dele com outro propósito. É usar o que é dele para outra coisa que não seja a glória dele. E a primeira coisa que nós temos que entender, ele falou, não façam da casa do meu pai. O templo pertence a Deus. E nós vimos no final, querido, dando um spoiler aqui. Ó como eu tô chique, spoiler. Tá pensando o quê? Quase 60 anos, mas eu sei umas coisas. Que Jesus, você que é espertinho, já percebeu. E nós vamos chegar nisso. Jesus se refere depois, no final, nós vamos entender que o novo templo é o corpo. Ele falou assim, Jesus se referia ao seu corpo. Querido, o nosso corpo é o novo templo. Nós vamos chegar nisso no texto. Mas aqui, basta a gente saber o seguinte. Nós não temos o direito de usar o corpo, que é de Deus, que é o templo de Deus, para qualquer coisa. Se tem uma coisa que deixa Deus irado, é nós usurparmos o que é dele. E aqui, eu me lembro de um discurso do movimento feminista, da década de 60, e falava assim, meu corpo, minhas... Ó, todo mundo sabe, mentira. Totalmente contrário à palavra de Deus. Primeiro, não é seu corpo, é de Deus. Segundo, não são suas regras, são as regras de Deus. Querido, se você não concorda comigo, não tem problema nenhum. Aí a Bíblia, você discorda, depois você conversa com Deus. Aí é um problema seu com Deus. Eu não negocio a palavra de Deus, eu prego como ela é. Amém? Você não é obrigado a ser crente. Mas se você for crente, aceite a palavra de Deus como ela é. Eu estou cansado de ver gente querendo mudar a Bíblia. Por que você quer mudar a Bíblia? Deixe de ser crente. Vai, abraça o diabo e todos os seus pecados.
e seja feliz. Ué, não é assim, querido? Vamos ser um pouco franco? Por que querer mudar a Bíblia? A Bíblia não é para qualquer um. É para quem está disposto a morrer. É para quem está disposto a aceitar. O convite para o Evangelho não é para você vir mudar Deus. O convite para o Evangelho é para você vir tomar sua cruz, morrer e seguir a Cristo. Nós não precisamos baratear o Evangelho. O Evangelho é um privilégio para aquele que quer. E aqui Jesus, então, ele diz assim, não, a primeira coisa, então, Deus é o dono do templo. A segunda coisa, não façam da casa do meu pai uma casa de, o quê? Negócio. Querido, nós precisamos sondar o nosso coração. A igreja, eu falo da igreja brasileira porque eu não conheço a igreja em outro país. A igreja brasileira, nos últimos anos, ela tem confundido o templo. O templo é lugar de adoração, de oração, de serviço e sacrifício a Deus. Não é lugar para você negociar. Não venha para a igreja para ficar rico. Não venha para a igreja para obter vantagens. Não venha para a igreja para fazer trocas. Não use a igreja para fazer qualquer coisa. Vocês não vão encontrar no Amor Vivo o culto da prosperidade. Vocês não vão encontrar no Amor Vivo o culto de libertação. Vocês não vão encontrar essas coisas aqui. Se você está aqui e quer essas coisas, você está na igreja errada. Nós queremos servir a Deus conforme a palavra. Você dá a sua oferta aqui, porque você é grato a Deus, porque você acredita no reino de Deus. E Deus vai te abençoar, mas isso não é um negócio. Amém, queridos? Não faça da sua relação com Deus um negócio. Não transformem a minha casa numa casa de negociação, porque aqui não é negócio. Aqui é lugar de servir a Deus, de adorá-lo, como Ele merece. E aí, para terminar esse trecho, verso 17, ele diz: lembraram-se do que está escrito, o zelo da tua casa me consumirá. No Salmo, põe o Salmo 69:9. O zelo da tua casa me consumiu, e as injúrias dos que te ultrajam caem sobre mim. Davi, ele compõe um salmo que fala sobre Jesus, profeticamente. Só que tem uma diferença entre o que Davi falou e o que João relata. Porque João relata, Davi fala, o zelo da tua casa me consumiu. Mas João fala, o zelo da tua casa me consumirá. Futuro. O que isso está dizendo, querido? Jesus, ele estava aqui dizendo, eu serei consumido para que o templo seja purificado. Para que o zelo que eu tenho pelo templo, pelas pessoas, vai me consumir. Eu vou morrer naquela cruz. Eu serei consumido, destruído, mas vou ressuscitar. Mas eu serei consumido, porque eu quero purificar o templo. Jesus morreu naquela cruz para purificar o templo. E nós vamos ver daqui a pouco que esse templo somos quem? Nós. O zelo pelo templo me consumirá. Jesus morreu para nos limpar. E é engraçado que agora nós vamos para a segunda parte. Perguntaram-lhe os judeus, que sinal nos mostra para fazer essas coisas? Querido, os judeus, os negociantes, Jesus chega lá, chuta tudo, manda os cabritos embora, chuta as pombas e acaba com o negócio dos caras. Eles ficaram bravos. Só que o judeu, ele sabia que ele estava fazendo coisa errada. Porque esses animais não eram para ser negociados naquele lugar. Era para ser negociados fora do templo. Eles sabiam que estavam fazendo coisa errada. E aqui tem uma coisa interessante, em que o comentário que eu li fala uma coisa muito, muito curiosa. Ele diz que
essa pergunta dos judeus, eles chegaram para Jesus e falaram assim: com que autoridade você nos tira aqui de dentro? Com que autoridade você nos faz isso? Dá um motivo para nós, para você acabar com o nosso comércio. E o que é curioso é que essa pergunta é uma pergunta estúpida e uma pergunta perversa. Por quê? Porque eles sabiam que estavam fazendo coisa errada. Mas eles pediram para Jesus um motivo. Por que você vai tirar? Mesmo sabendo que estavam fazendo coisa errada, queriam um motivo para fazer o que estava, parar de fazer o que estava errado. E aí tem uma coisa interessante. Jesus, Ele quer que a gente pare de pecar, que a gente pare e abandone as coisas erradas. Mas esses caras falaram assim, ao invés deles confessarem o pecado, ao invés deles falarem assim: é verdade, nós estamos errados, nós estávamos negociando no lugar errado. Não, eles viraram para Jesus e falaram assim: dá um motivo para a gente parar. E isso me lembra muito a um comportamento humano nosso. Muitas vezes, Deus mostra para nós algo errado que a gente está fazendo, mas a gente não para de fazer, a gente quer um sinal para parar de fazer. Eles falaram: mostra um sinal para a gente parar de pecar. E muitas vezes a gente encontra pessoas assim: ah, dá um motivo para eu ir na igreja. Me dá um motivo para eu parar de pecar. Me dá um motivo para eu parar de adulterar. Já viram isso? Talvez a gente faça isso, mas não tem motivo. Parar com o que está errado é a obrigação de todos nós. Então a pergunta: Jesus, me dá um motivo para eu parar de pecar, ela não existe. Porque o motivo é: você está tendo oportunidade de ser purificado. E essa oportunidade é o grande motivo. Não tem sinal. E Jesus então responde algo para eles, quando eles pedem um motivo para eles melhorarem. Jesus ignora o pedido deles. E aqui vem uma coisa que a gente precisa aprender. Jesus não responde pergunta de quem não quer aprender. Eles falaram: dá um motivo para a gente parar de pecar, para a gente largar. Jesus vira para eles no verso seguinte e fala assim: destruam esse santuário e em 3 dias eu reconstruirei. Os caras ficaram assim: hã? Nós pedimos um sinal e você fala um negócio que não tem nada a ver. Isso é um sinal, isso é uma coisa que nós temos que aprender. Você já tentou ensinar quem não quer aprender? É horrível. Você já tentou explicar? Você já tentou ajudar uma pessoa que não quer ajuda? Você já tentou tirar um pedinte da rua que não quer sair da rua? Você já tentou tirar um cara da droga que não quer sair da droga? É perda de tempo. E Jesus então ignorou a pergunta tonta deles. E falou assim: destruam esse santuário. Em 3 dias eu reconstruirei. Jesus estava se referindo ao quê, querido? Ao seu corpo. Vamos seguir o texto. Replicaram-lhe os judeus, eles ficaram confusos. Em 46 anos foi edificado esse santuário. E tu, em 3 dias, vai levantar? Ele, porém, se referia ao santuário do seu, o que, querido? Corpo. Queridos, aqui tem uma coisa maravilhosa. Jesus muda, nesse momento, tudo. Eles pegaram, Jesus falou assim: destruam o santuário, falando do corpo dele. Eles entenderam que o santuário era o quê? Um prédio. E Jesus então começa nesse momento a mostrar para nós algo muito importante, que eu e você temos que entender. Ele tira o conceito de que o ponto de encontro entre Deus e o homem não está mais em um lugar, mas o ponto de encontro entre Deus e o homem está no corpo dele. Ele se referia ao próprio corpo.
Jesus pegou e falou assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. De agora em diante, ninguém virá ao Pai se não for o quê? Por mim. E Jesus muda o lugar do templo. Ele muda o ponto de encontro. Ele muda o lugar de adoração. E ele inaugura um novo templo, uma nova aliança. Ele fala: agora o templo sou eu. E eu serei consumido. E eu vou morrer. Mas eu vou ressuscitar. E quando Jesus ressuscita, ele envia o Consolador. E o Consolador inaugura o novo corpo de Cristo na terra. Vocês estão entendendo a história? A amarração? O corpo de Cristo é o templo que ele descreve. O corpo de Cristo é destruído, ressuscita, vai aos céus. Nos céus ele envia o quem? O Consolador. E aí, a partir desse momento, ele levanta o corpo dele na terra, que se chama o quê? Pelo amor de Deus, ninguém entendeu nada. Eu estou mal. Qual é o corpo de Cristo na terra? A igreja dele. Você. É difícil de entender, né? Porque nós somos acostumados a vincular igreja com salão. Eu fui visitar um salão bonito essa semana, de um amigo. E depois eu saí de lá e fiz uma pergunta para mim mesmo. O que é uma igreja bonita? E aí, vasculhando o meu coração e conhecendo essa palavra, sabe o que eu descobri? Igreja bonita não tem nada a ver com o salão. Igreja bonita tem a ver com vocês. Aqui está a igreja. Esse salão não faz o menor sentido sem você e sem mim. Amém? Uma casa bonita não são os tijolos que estão nela, a pintura, a decoração. Não é o lugar onde a casa está. Uma casa bonita é a família que está dentro dela. Uma família bonita são as pessoas. Não tem a ver com esse lugar. Eu já vi pessoas que deixam igrejas. Uma vez uma pessoa falou para mim: eu vou mudar porque na igreja que eu quero ir lá, o ministério infantil tem brinquedão, tem telão, tem piscina de bolinha, tem um monte de coisa. Sabe o que é a igreja para essa pessoa? É um salão, é um brinquedão, é um monte de bolinha. Não entendeu nada do que é igreja. Porque igreja, vocês podem me oferecer uma igreja linda. Eu não vou para lá se vocês não forem. Porque eu sou apegado a vocês. Eu não mudo de família. Eu não troco minha mulher por uma mulher mais bonita. Tá vendo, querida? Fica tranquila. Eu não troco. É a mesma coisa. Eu vou trocar o meu marido porque o outro marido vai me dar uma casa mais bonita. Você, sabe o que você é? Você é uma barata. Você é um gato. Desculpa quem gosta de gato. Perdoa, Tice. Mas assim, o gato... Eu vou dar uma notícia ruim para você que gosta de gato. O gato não gosta de você. O gato gosta da sua casa. Se você mudar de casa, o gato fica. E ele lambe o novo dono. Diferente do cachorro. O cachorro já é um ser diferente. É celestial. Estou brincando, querido. Queridos, entenda uma coisa. Essa igreja não faz sentido sem vocês. O lugar onde Deus fala comigo e com você agora, que Ele inaugurou o novo templo, não é um salão bonito. O novo templo não é o templo que uma igreja fez em São Paulo, que paga R$100 para entrar. Não é. Isso aí é um lixo. Os valores de Deus, o templo não tem a ver com algo material. Jesus, ele inutilizou o templo antigo e ele inaugurou um novo templo. E o novo templo sou eu e é você. Acorda. Você é o templo, sua família é o templo. O ponto de encontro de Deus na terra agora é o nosso coração.
Não é mais um lugar, uma cidade, um monumento, uma catedral. Não é essa porcariada toda. Isso daí virou lixo, porque o projeto de Deus sempre foi habitar no coração dos seus filhos. No Éden, Deus estava em comunhão conosco, perdemos a comunhão, mas em Cristo voltamos à comunhão. Abra comigo um texto muito lindo. 1 Coríntios 3,16. Vamos ler junto? Não sabeis que sois... Então agora nós começamos a delinear. O que é que Jesus veio fazer? Ele veio desabilitar o templo anterior e inaugurar o templo novo. E ele disse: o novo templo é o meu corpo, e o meu corpo agora na terra se chama igreja. Você é o templo. Não sabeis que o Espírito Santo, o Espírito de Deus, habita em vós? E agora o 1 Coríntios 6, 19 e 20. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Você foi comprado, você é parte de Deus, você não é de você mesmo, porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Queridos, o nosso corpo é o novo templo. Não use o templo, a casa de Deus, como casa de negócio. A casa de Deus é lugar de adoração, de oração, da glória dele se manifestar nas nossas vidas. O que você tem feito com o templo? Como você e eu temos usado o nosso corpo, a nossa vida? Como temos usado a igreja? É para a glória de Deus somente. Queridos, e para terminarmos, abra comigo João 14, 26. João 14, 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará o que, querido? Todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Queridos, por que nós somos o templo novo? Porque Jesus, quando subiu aos céus, ele rogou ao Pai, e o Pai enviou à terra e levantou pessoas, nas quais creram em Cristo e se tornaram filhos de Deus. Essas pessoas, todos nós que cremos em Jesus, recebemos o Espírito Santo quando a gente se converteu. Ai, mas como que eu sei se eu tenho o Espírito Santo? Você se converteu? Você creu em Jesus Cristo? Se você creu, o Espírito está em você. E aí, querido, a Bíblia diz que esse Espírito Santo, hoje, ele é a morada de Deus em nós. E ele nos ensina. E ele revela as vontades de Deus, ele nos dirige. Hoje à noite você vai deitar. E o Espírito Santo está onde? Ficou aqui, na Corifeu de Azevedo Marques, 198? Não. Você está indo para sua casa, amanhã cedo você vai sair de viagem. Onde estará o Espírito Santo de Deus? Põe a mão no seu peito. Fala comigo. Em mim, porque eu sou o templo vivo de Deus. Eu sou o templo ambulante de Deus. Eu ando e não tem como me descolar mais da presença de Deus. Deus está comigo em qualquer lugar. E a minha religião deixa de ser um culto 2 horas por semana e passa a ser minha vida. E os meus medos e os meus choros e tudo que eu vivo, Deus está comigo.
E quando eu choro, o Espírito Santo me vê. E quando eu estou aflito, e quando eu estou doente, o Espírito Santo age em mim. Querido, não há coisa mais maravilhosa nesse mundo do que saber que nós, sendo pecadores, fomos purificados. Jesus expulsou dos nossos corações, com um chicote, aquilo que era do demônio, e colocou em nós o Espírito dele, sem que nós merecêssemos. E hoje eu e você temos o privilégio de sermos chamados casa de Deus. Glória a Deus. Não há privilégio maior do que carregar Deus no coração. É isso que nós precisamos. O Espírito Santo está em nós, e Ele vos fará lembrar tudo o que Jesus falou. Jesus nos ensina, e tem algo muito interessante aqui, no último verso que eu vou ler, verso 23. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se seus discípulos de que ele dissera isso, e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Querido, desse ponto onde Jesus purificou o templo, até o dia que eles lembraram da crucificação, se passaram 3 o quê? 3 anos. Eles não entenderam quando Jesus falou: destruam esse santuário, que em 3 dias eu reconstruirei. Eles só foram entender 3 anos depois, quando ele ressuscitou. Aí o Espírito Santo chegou para eles e fez assim, ó, plim! Entenderam agora? Seus cabeçudos. E assim somos nós. E o que isso nos ensina? Querido, semeie a palavra de Jesus. Ainda que as pessoas não entendam hoje o que você está falando, ainda que elas não recebam, aquela palavra ficou dentro delas, e no momento certo, o Espírito Santo vai acordar aquela palavra, e aquela pessoa receberá a vida de Cristo. Assim é como, nesse momento as crianças estão lá dentro, e elas estão recebendo a palavra. Vocês acham que elas estão entendendo tudo? Elas não estão entendendo quase nada. Então nós temos que parar de falar? Não. Nós temos que continuar pregando, nós temos que continuar ensinando, nós temos que continuar evangelizando, porque no momento certo, o Espírito Santo pegará aquela palavra que você proferiu, como pegou a palavra de Jesus, e o Espírito Santo vai dar o start naquela palavra, falar assim, entendeu? E Deus fará a obra dele, através da palavra que foi pegada. Então eu quero dizer para você, não pare de pregar. Ontem pela manhã fomos na praça, o movimento de evangelismo foi maravilhoso. Pregamos a palavra, muitas pessoas aceitaram, mas muitas pessoas não aceitaram. E um dos que não aceitaram foi comigo, e ele passou, e eu cheguei nele, um senhor, parecia muito simpático, eu errei, né? Nem tudo que parece é. E aí eu falei para ele, bom dia, o senhor já é pai? Para dar aquele início na conversa, né? Ele olhou para mim e falou assim, faz tempo. E foi embora. Na hora eu tive vontade de virar Jesus com o zorro, sabe o zorro? E dar uma chicotada na orelha dele assim. Mas depois eu simplesmente falei, Deus abençoe o senhor. Sabe por quê, querido? Eu não produzo o reino de Deus. O Espírito Santo produz. A minha função é pregar o Evangelho, é sair e semear, semeia de dia, semeia de noite, semeia, você que é pai, ora pelos seus filhos, fala a palavra de Deus, ora pelas pessoas, prega onde você estiver trabalhando, uns vão te ouvir, outros não vão entender nada, nem vão te ouvir direito, não tem problema, porque a palavra foi o quê? Lançada. E no tempo correto, o Espírito Santo vai usar toda a palavra. Talvez uma palavra que você deu para alguém no seu trabalho. Alguém que estava ali perto de você e você deu uma palavra. Essa palavra vai fazer essa pessoa se converter talvez daqui a 3, 4 anos. Vocês já tiveram essa experiência? Assim foi comigo. Assim foi com você. Ouvimos a palavra de Deus e rejeitamos 1, 2, 10 vezes. Mas um belo dia, o Espírito Santo teve misericórdia de mim. E tocou no meu coração e me quebrantou. Falou assim, se arrependa. Tudo que você ouviu era a sua salvação. Amém, queridos?
Não pare de pregar. Não pare de semear. Eu gostaria de chamar os músicos.